Nunca se sabe o que se pode encontrar caminhando pela praia. Muitas coisas podem ser achadas na areia, além de conchas e algas marinhas habituais. Mas essas coisas que encontramos definitivamente não são normais. De uma criatura marinha bizarra de 2 cabeças a um dinossauro de 80 milhões de anos. Veja essas 14 coisas estranhas achadas em praias. A natureza nos mostra algumas coisas malucas de vez em quando. O Lago Michigan, nos Estados Unidos, é conhecido por ser um dos locais mais frios do país, podendo ficar tão frio que bolas de gelo começam a se formar no lago e chegam à costa. E não apenas as pequenas, mas bolas de gelo sólidas do tamanho de bolas de basquete ou tão grandes quanto bolas de ioga, pesando 22,6 quilos ou mais. Basta ver como centenas dessas bolas se formam juntas na praia. Então, como é que isso acontece? É muito simples. Mesmo pedaços pequenos de gelo na água circulam nas ondas que se formam e aos poucos aumentam exponencialmente de tamanho. Isso é realmente estranho. Para os moradores de Michigan, essas bolas de gelo se tornaram comuns, mas para o resto de nós, não imaginávamos que pudessem existir. Agora prepare-se para uma história bizarra. Algo realmente assustador aconteceu às margens do Mar Salish, no noroeste do Pacífico, por volta de fevereiro de 2019. Alguns banhistas azarados encontraram um pé humano ainda dentro de um tênis usado no extremo sul da ilha de Everett, Washington. Se isso não for assustador o suficiente, veja o relato de um homem que encontrou um solitário pé direito dentro de um tênis preso entre alguns troncos na ilha Gabriola, perto de Vancouver. Mas espere, no ano anterior foi encontrado um pé em um sapato preto de velcro com a tíbia e a fíbula ainda presos em uma praia na Colômbia Britânica. Então o que está acontecendo aqui? Você acredita ou não que os pés decepados levados a estas praias são uma coisa bizarra? Sim, este fenômeno tem até sua própria página na Wikipedia chamada Salish Sea, descoberta de pés humanos, e foram encontrados 20 pés humanos nas costas. Há um assassino em série solto? Uma explicação é que durante a decomposição de um corpo humano, o tornozelo é a parte mais leve e flutuam por causa do ar preso no calçado. E muitos corpos acabam no oceano por alguma razão ou outra, mas o grande mistério permanece. De onde vêm os pés? Em agosto de 2014, uma coisa horripilante apareceu na praia na Turquia. E como era algo que ninguém tinha visto antes, rapidamente se tornou viral na internet. As pessoas não podiam acreditar no que estavam vendo. O que era isso? Restos de um estranho monstro marinho. Se tratava de um filhote de golfinho de 2 cabeças, mas você deve estar se perguntando, como é que ele comia com aquelas 2 cabeças? Deve ter sido difícil pegar algum peixe e talvez por isso tenha morrido de fome. Se achou isso assustador, espere até ver esse mistério. Imagine se dando um passeio na praia e de repente tropeçar nesta coisa grotesca. Sim, é um crânio de aspecto assustador de uma espécie de criatura misteriosa e não tem órbitas oculares, o que significa que não tinha olhos. As pessoas ficaram olhando para ela, tentando adivinhar o que era, mas não faziam ideia. O pesadelo em decomposição foi descoberto na Reserva Natural Nacional de Gibraltar, em agosto de 2019. A mulher que encontrou o espécime pardo queria mostrar ao mundo e pedir ajuda para resolver o mistério. O crânio da criatura parece mostrar dentes caninos afiados, então deve ser algum animal carnívoro. Mas onde estavam as suas órbitas? O enredo complicou e alguns disseram que era o crânio de um cachorro mal formado. Outros disseram que o crânio misterioso pertencia a uma foca. E você, o que acha que é? Diga-nos nos comentários. Alguns cidadãos franceses estavam em uma caminhada matinal na praia e lá encontraram uma misteriosa bolha bizarra com aspecto nojento espalhada por toda a praia. Eram bolhas amarelas e ninguém conseguia descobrir o que eram. Não estamos falando apenas de algumas bolhas amarelas. Havia milhares delas, até onde os olhos podiam alcançar, e as pessoas procuraram ficar longe porque não sabiam de início se eram perigosas. Então, algumas pessoas começaram a investigar. Você teria medo? Ousaria pegar uma para ver o que é? Eu provavelmente cutucaria com pau primeiro. Alguns pensaram que podiam ser espuma, outros que eram esponjas do mar, e muitos acharam que os pedaços pareciam cera de ouvido.
Que eram estranhas às bolhas amarelas? Isso eram. Esponjosas, e ao tocá-las com as mãos, revelou-se uma substância parecida com cera. As autoridades francesas finalmente resolveram o mistério, dizendo que as bolhas amarelas eram cera de parafina que vieram de tanques de armazenamento de navios que foram despejados no mar. Se tiver sorte e morar perto de uma praia, pode esperar que às vezes as coisas cheirem um pouco a peixe. Para as pessoas de Lincolnshire, na Inglaterra, havia um cheiro particularmente pútrido no ar em uma manhã que eles simplesmente não conseguiam suportar. Os habitantes locais começaram a investigar de onde vinha o mau cheiro. Alguns se dirigiram à praia e, para sua surpresa e espanto, foram recebidos com uma visão incrivelmente horrível. A carcaça em decomposição de uma baleia de 10,7 metros de comprimento. A notícia da cachalote que tinha aparecido morta às margens da praia espalhou-se rapidamente e uma multidão de pessoas começou a invadir a praia para ver e tirar fotos. Mas rapidamente foram repelidos pelo grande mau cheiro que vinha da carcaça e um sério perigo para a saúde, especialmente depois de apodrecer ao sol durante alguns dias. Mas nos perguntamos, o que poderia ter matado esta cachalote de 27 toneladas? Em agosto de 2018, 2 enormes peixes-remo foram encontrados na costa da ilha de Luzon, nas Filipinas. Um deles tinha 3,65 metros e o outro tinha 4,7 metros. Então, algo realmente estranho aconteceu algum tempo depois, em 18 de agosto de 2020, quando um terremoto de magnitude 6,6 abalou a pequena ilha. Isso chamou a atenção dos cientistas, que lembraram que 20 peixes-remo encalharam nas praias pouco antes do devastador terremoto de Tohoku e do tsunami de 2011. Então, o que aconteceu aqui? Alguns dizem que esses peixes aparecem nas praias dias antes de um terremoto e os pescadores japoneses chamavam-lhes mensageiros do palácio do deus do mar. Algo estranho estava acontecendo em toda a costa oeste em 2014. Parecia que as praias de Oregon, Califórnia, estavam sob uma invasão alienígena de 1 bilhão de criaturas semelhantes a águas-vivas, que pareciam pequenos veleiros. Eles são chamados de velela, mas não são alienígenas ou águas-vivas. São hidrozoários que são parentes das águas-vivas. Então, por que milhões e milhões dessas criaturas do oceano aparecem nas praias? Normalmente, elas flutuam na superfície do oceano, navegando nas correntes do vento e da água em busca de comida. E o vento as empurrou para a costa e certamente para a morte. Havia centenas delas espalhadas na praia, causando um grande mau cheiro. Velela tem picadas de água-viva, mas se você tocá-las, não sentirá dor nos dedos. Mas se esfregar os olhos, vai sentir. Então, se as vir em alguma praia, não as toque. Um usuário da rede social Reddit tirou uma foto dessa criatura estranha numa praia em Malibu e colocou na rede para todo mundo ver. Todos queriam saber o que era aquela criatura, mas ninguém tinha uma resposta no início. Parecia que alguém tinha jogado umas fatias de presunto na água. Cientistas viram a foto e constataram que a pequena criatura tinha 13 centímetros de diâmetro e pesava cerca de 3 quilos. E qualquer que fosse o animal, estava em decomposição e seria difícil descobrir o que era aquilo. Mas os biólogos marinhos disseram que a criatura misteriosa pode ser uma brânquia ou uma parte lateral de uma lebre do mar, mas ninguém nunca resolveu este mistério. Agora viajaremos para um lugar chamado Otago, no sul da Nova Zelândia, onde fica a praia de Kokoi, ao longo da costa. Aqui você encontrará a formação de pedras mais estranhas que já viu. São conhecidas como pedregulho Merak, e ninguém sabe como chegaram lá. Essas pedras parecem ter sido feitas pelo homem e variam em tamanho desde 0,5 a 2,2 metros. Descobriram que foram criadas pela Terra e são concreções em que as pedras começaram a se formar na lama marinha perto da superfície do fundo do mar no período Paleoceno. A camada externa é formada por calcita, enquanto a interna tem diferentes minerais. Algumas destas pedras estão rachadas e abertas e mostram uma cor laranja. Os especialistas dizem que algumas delas podem ter demorado milhões de anos para se formar e quando os níveis de água baixaram, apareceram ao longo da praia. Agora vamos para San Agustín, na Flórida. 2 jovens andavam de bicicleta ao longo da ilha de Anastasia quando se depararam com algo que os assustou. Viram uma enorme bolha de algo não identificável, um pouco enterrado na areia. No início pensaram que poderia ser uma baleia encalhada, mas não se parecia nada com um animal. Eles voltaram à cidade e contaram a um médico o que viram.
Os 3 voltaram à assustadora carcaça de cor rosa pálida, quase branca, e tinha um tom prateado à luz do sol. Tinha cerca de 6 metros de comprimento e 2,5 metros de largura, e estimava-se que pesava 5 toneladas, mas ninguém sabia o que era. E esta não foi a única vez que coisas assim começaram a aparecer nas praias e eram chamadas de globsters, que é a carcaça desconhecida de algumas criaturas marinhas. Alguns deles parecem monstros marinhos peludos, como o que foi encontrado nas Filipinas em 2017. Parecem bastante nojentos e são provavelmente os restos mortais de cachalotes. Agora vamos fazer uma pequena viagem à Praia da Arena, na Espanha, onde no dia 1º de outubro de 2013, a criatura mais improvável apareceu, a carcaça de uma lula gigante com 9 metros, pesando 180 quilos. Este é o maior animal do planeta sem espinha dorsal e tem os maiores olhos do reino animal, que podem ser tão grandes quanto uma cabeça humana. A razão pela qual é estranho é que muitas pessoas nunca viram lulas gigantes, uma vez que elas vivem em profundidades fantásticas do oceano e nunca vêm à superfície. Um fotógrafo subaquático registrou essa imagem em 2012, nas ilhas Ogasawara, a primeira filmagem ao vivo de uma lula gigante já capturada. A lula gigante que apareceu na praia está agora no Museu Marítimo da Cantábria. Caso queira ver, pode ser sua única chance. Nosso próximo achado estranho nos leva à Praia Oceânica de São Francisco. Se você estiver caminhando pela praia, pode encontrar coisas como conchas, estrela do mar, caranguejos ou algas marinhas. O que não esperará encontrar é uma lápide com mais de um século de idade. Em maio de 2012, algumas pessoas passeando pela praia encontraram algo realmente assustador. Uma lápide com o nome de Emma Bosworth e a data de 1876. Definitivamente uma das coisas mais bizarras já encontradas numa praia. Mas um mês depois, outra lápide apareceu na mesma praia, pertencente a Delia Presby Oliver, de 1890. Como é que essas lápides foram parar na praia? Elas certamente não foram deixadas lá, mas alguém descobriu o porquê. No final do século XIX e início do século XX, São Francisco fechou cemitérios que estavam dentro dos limites da cidade e transportaram os corpos para outra cidade. As sobras de lápides foram usadas como material de construção, que incluía a construção de um quebra-mar. Levou algum tempo para que a erosão revelasse as misteriosas lápides. Em Washington, cientistas procuravam invertebrados marinhos extintos, como conchas espirais, quando encontraram algo totalmente inesperado: um osso de fêmur fragmentado de um dinossauro de 80 milhões de anos, muito parecido com o Tiranossauro Rex. O osso fossilizado tinha 42 centímetros de comprimento por 22 de largura, um pouco menor que um osso da coxa de um T-Rex. Esse foi o primeiro fóssil de dinossauro encontrado no estado de Washington e certamente uma das coisas mais estranhas que se encontraria em uma praia. E isso é tudo que temos por agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações para fazer parte da nossa grande família e ser avisado de nossos próximos vídeos. Obrigada por assistir!